Ao longo desse caminho, né, existiu algum momento assim que vocês se arrependeram? Que vocês pararam assim, né, de forma particular e pensaram, né, eu vou largar isso daqui, né, não vai dar certo, é melhor a gente se deixar. Existiu esse momento? Eu tive, eu tive, né? Acho que pela própria juventude e eu vinha de uma família onde eu via assim o matrimônio dos meus pais não darem certo. Então eu tinha muito medo de passar pelas mesmas situações que a minha mãe passou com meu pai. Então quando eu fui morar primeiro com a Ilso, só que ele sempre foi uma pessoa muito correta, né? A gente foi morar junto, passou um mês morando junto, então vamos casar. Eu quero casar, né? E aí a gente foi casar. Casamos, graças a Deus. E só que o Ailson, quando eu casei com ele no início queria viver assim como solteiro. Ele queria levar a vida dele como solteiro. Ele queria sair, ele saía e eu ficava, né? E aí eu comecei, meu Deus, mas não é assim que eu quero viver, né? Eu começava a fazer lembrança da vida da minha mãe com meu pai, né? Dos meus pais. Mas eu não quero viver assim, né? E eu tive momentos assim de querer separar, de querer deixar. Mas, ao mesmo tempo, havia dentro de mim assim, um desejo de lutar. Acho que é um desejo inconsciente, que eu não tinha a mesma consciência que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, mas havia um desejo dentro do meu coração de lutar pelo aquele matrimônio. Mas houve momentos, né, de deixar, de não querer mais, de levar a minha vida. Né. Interessante que isso que ela está falando é muito verdadeiro, porque mesmo depois de casado, eu queria viver essa vida de solteiro. Mas chegou um tempo em que eu disse, não, peraí, não pode ser assim. Mas foi preciso, viu, Dani, eu tomar uma atitude, antes dele ter essa consciência. Porque eu chamei ele e disse, olha, vamos conversar, né? Porque eu me casei com você e não estou vendo você viver uma vida de casado, estou vendo você levar uma vida que você levava antes. Né? E se for para você levar a vida que você levava antes, eu vou embora. Né? E aí a gente sentou e foi conversar, eu fui dizer o que eu estava sentindo. Eu digo que a nossa vida de diálogo, porque hoje eu e o Ailson a gente tem muito diálogo. Em tudo na nossa vida a gente dialoga, mas começou desse dia, né, que eu chamei ele para conversar. Nesse dia ele, inclusive, sair para uma festa de quadrilha, de São João, que estava tendo na escola, e eu ia ficar em casa. E aí eu chamei ele, antes dele estava se arrumando, eu disse que eu queria conversar, vamos conversar. Né? E comecei a colocar o que eu estava sentindo, né, no nosso relacionamento, se ele achava que deveria ser daquele jeito, e fui me posicionando verdadeiramente, dizendo realmente os meus sentimentos. Sem brigar, né, nada, dialogando mesmo. E aí, desse dia em diante, a nossa vida começou a mudar. Né? A gente começou a conversar mais, né? Eu comecei a perguntar mais para ele as coisas que ele gostava, porque tinha coisas nele que eu não gostava. Eu sempre gostei das coisas bem arrumadas, e o Ailson chegava e ia jogando, isso me aborrecia, e coisas pequenas iam fazendo com que a gente se desentendesse. A toalha em cima da cama. A toalha, que é uma história que é verdadeira, né? Em cima da cama, joga banheiro molhado. Então, eram pequenas coisas que poderiam ser resolvidas com diálogo, que no início não existia. Mas, a partir desse dia que a gente começou a conversar, a gente começou a falar mais, a parar para ouvir mais o outro, aí as coisas foram mudando, né? A gente foi começando a se aceitar mais, a dialogar mesmo, né? A dizer o que o outro sente, o que gosta, o que não gosta, quando se sente bem, quando não se sente bem, mas tudo a partir desse diálogo.